Eu vou falar sobre esse assunto de novo, porque toda vez que eu falo ele, sempre gera muitas polêmicas. E na confusão que eu tive com o pessoal, tudo começou quando eu citei um exemplo de uma conversa que eu sempre tenho com os meus filhos, e aí eu citei o exemplo de uma última conversa que eu tinha tido com minha menina. Porque muitos pais investem ao longo da vida dos filhos, mas boicotam os filhos na hora que eles vão lá colher os frutos. Já ouviu aquelas frases? Dei minha vida por você e você não pode fazer nem o que eu te peço. Porque os pais têm aquela insegurança que não libera o filho para seguir o próprio caminho dele. Não deixa o filho bater asas e voar. Ensina o filho a voar, mas na hora que começa a voar, opa, não, você não vai me deixar aqui não. Muitas pessoas doentes que eu vejo no hospital, o acompanhante está sofrendo muito mais do que o paciente. Abandonaram os filhos, não quiseram criar os filhos. E aí depois da velhice, ou depois que caem doentes, voltam com a Bíblia embaixo do braço, aí, ó filho, olha aqui, ó, tem que honrar pai e mãe. Eu vou falar sobre esse assunto de novo, porque toda vez que eu falo ele, sempre gera muitas polêmicas. Semana passada mesmo, conversando com o pessoal, uma conversa tranquila virou uma confusão danada. Mas eu sempre vou repetir: o seu filho não te deve nada. O seu filho não veio ao mundo para atender às suas expectativas. E o seu filho não é um investimento para o seu futuro. E eu fico muito indignado porque, além da cultura sempre trazer essas frases de que os filhos sempre têm que cuidar dos pais e culpabilizar ali os filhos por algum problema que esteja acontecendo, ainda tem a parte da Bíblia que diz que os filhos devem honrar os pais e as mães. E na verdade, está certo, isso não está errado, essas frases estão certas, mas o problema é quando os pais usam essas frases de maneira conveniente e de maneira egoísta, porque na prática a gente sabe, isso acontece e não é pouco não. E na confusão que eu tive com o pessoal, tudo começou quando eu citei um exemplo de uma conversa que eu sempre tenho com os meus filhos, e aí eu citei o exemplo de uma última conversa que eu tinha tido com minha menina. E aí o que eu perguntei? Não só com a minha menina, com o meu menino também. E aí o que eu perguntei? Vamos supor que a gente sempre brinca disso aqui em casa, de histórias de faz de conta, colocando a família no meio disso. E nesse caso eu comecei falando com os meus filhos que vamos fazer de conta que vocês estejam morando em um país super desenvolvido que vocês queriam muito estar lá. E aí vocês foram para esse país por causa de um trabalho. E aí no momento que vocês conseguiram alcançar aquele cargo que vocês tanto sonhavam, no momento que vocês começaram ali a trabalhar nesse cargo, eu que fiquei aqui no Brasil caí doente. E eu fiquei doente. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão largar lá essa promoção que vocês acabaram de ter e vir para o Brasil para cuidar de mim? O que é que vocês vão fazer? Agora eu quero saber. E aí, toda vez que eu faço isso, eles ficam ali naquele impasse, naquele traquejo. Opa, eu não posso falar isso. Na verdade, eu nem sei direito o que eles pensam. Eu acho que, na verdade, o pensamento deles é como a sociedade já trabalha e já incutiu na mente nossa, que é de que eu vou voltar imediatamente a cuidar. Mas o meu pensamento é outro. E eu faço questão de já falar e ensinar isso, porque eu quero liberar e libertar eles de uma construção que muitas vezes não é correta, uma construção social que muitas vezes não é correta. Por isso que eu digo, tudo que eu fiz foi para que vocês pudessem chegar a esse momento na vida de vocês. E aí, se você começou uma missão lá, que é essa missão que é um sonho de vocês, vocês não vão abandonar essa missão e voltar para trás. No momento que você chegou no clímax dessa missão. Eu não quero que isso aconteça. E eu gosto de dizer, se vocês voltarem para trás por causa disso, eu vou me sentir culpado, eu vou ficar com raiva e vou ficar triste. Então isso é uma coisa que eu não quero que vocês façam. E aí quando eu falo isso vira aquele bate-boca e aquela confusão que as pessoas não aceitam esse tipo de fala. Porque quem vai cuidar de mim vai ser o médico, vai ser os funcionários do hospital. Eu não vou precisar do filho especificamente para cuidar de mim.
Por mais que ele seja profissional de saúde, até ele chegar aqui, alguém já vai estar cuidando. Então eu não preciso disso no momento. Se eles cumprirem o planejamento, vai ser lindo, porque aí eles vão ter mais recursos financeiros, com mais recursos financeiros, eles podem pagar uma equipe maior e melhor para mim. Eles podem, inclusive, até me levar para morar com eles, onde eles estiverem, porque com recurso financeiro também eles vão ter uma casa maior e vão ter pessoas para ajudar mais nisso. Então, eu faço questão sempre de ratificar com eles. Siga o planejamento. E a história não acabou, não. A história continua. Aí eu falo com eles. Vamos dizer que nesse processo eu acabei morrendo. E aí? É uma promoção que vocês tiveram no trabalho, no cargo, ou naquilo que vocês sonharam, que inicialmente vocês não podem abandonar. Se vocês abandonarem, outra pessoa vai assumir aquilo. E aí? Agora vocês vão largar e vir para o enterro, vai vir cuidar dos preparativos, como é que vai ser? E aí eu vejo que o dilema aumenta. Eles até sabem o que a resposta que eu espero, mas eles não conseguem nem dizer. E é por isso que eu faço questão de trabalhar isso. Isso tem que estar claro na mente deles. Porque, principalmente no caso de morte, eles vão largar tudo, tudo que a gente planejou, tudo que a gente se esforçou tanto para vir atrás de uma casca, porque o que vai estar aqui, eles vão vir só para olhar um corpo, porque eu já não estou, porque eu já não estarei lá dentro daquele corpo mais. É o que eu faço questão de falar sempre com eles. Tudo que nós vivemos foi uma construção para que uma parte minha estivesse dentro de cada um de vocês. Então, se eu morri, vocês largarem tudo lá e voltar atrás para ver um corpo que vocês sabem que o que eu sou já não está lá dentro desse corpo mais, já está dentro de vocês. E se existe um mundo espiritual, né, que eu acredito que sim, tenha, essa alma minha vai continuar conectada à alma de vocês, vai continuar conectada à vida, a tudo que vocês vão construir. E é isso que eu espero, é isso que vai deixar minha alma feliz. Não voltar e olhar um corpo, fazer preparativo do funeral e vai acabar por aí? Não vai, porque a sociedade vai vir e vai cobrar, vai questionar e vai fazer vocês se sentirem culpados. E se vocês caírem nesse papinho, tudo isso vai minar o que vocês vão viver no futuro. Vai minar e vai massacrar. Vocês não vão viver bem e não vão aproveitar nem as conquistas que vocês tiverem. Isso eu faço questão de falar sempre para eles. E outra questão muito importante que eu faço questão de repetir é que eu vivi para treinar eles e para construir uma estrada longa o suficiente para que eles pudessem decolar a partir dali e bater asas e voar para longe. É para isso que eu fiz todo esse esforço durante a minha vida. E se eles abandonarem tudo para voltar para trás, isso vai me deixar muito triste. Eu falo que as nossas almas estão fundidas já, com todas as experiências boas que a gente viveu, com todo o relacionamento que a gente construiu durante esse tempo, que a nossa vida foi maravilhosa. Eu fiz questão de construir isso, então nossas almas estão fundidas. E muita gente vai chegar e vai falar assim, ah, é na morte que a gente tem a última chance de honrar pai e mãe, e aí vocês vão falar, eu falo com eles. Não, esse pensamento é errado. A gente honra o pai e a mãe é durante a vida. A gente honra o pai e a mãe, são nos bons momentos construindo boas memórias, bons laços e fundindo as nossas almas nesse processo. Não é apenas ir lá enterrar o corpo, porque as pessoas que falam isso geralmente são pessoas que nem viveram bem com os familiares deles. E aí eles trazem esse lixo interior que eles carregam, esse pensamento de que é a última chance de eu fazer esse relacionamento valer a pena. Não, vocês já fizeram esse relacionamento valer a pena durante toda a minha vida. Então vocês, a partir desse momento, já estão liberados. A partir desse momento agora, eu já falo com eles, vocês já estão liberados. Tudo que eu vivo, tudo que a gente vive a partir de agora, eu já falo com eles, é lucro. É lucro. Então a gente vai vivendo no bônus, agregando cada vez mais. Mas vocês já estão liberados. E se realmente vocês querem, né, fazer uma honra a mim, é seguir os princípios
que nós construímos juntos, porque quando vocês seguirem esses princípios, a minha alma vai continuar viva dentro de vocês. E lá do outro lado eu vou estar brilhando e feliz. Depois, vocês podem até vir aqui, voltar ao Brasil, visitar meu túmulo, ficar lá conversando, colocar flores lá, tudo mais, beleza. Mas a minha orientação é que não abandonem o que vocês têm que fazer. Não abandonem a missão de vocês no meio do caminho. A minha orientação é essa. É lógico que eu falo para eles, vocês estão liberados para pensar com a cabeça de vocês, tomar suas próprias decisões. Mas a minha orientação e a minha vontade é essa. E vocês estão liberados de qualquer sentimento de culpa, vocês estão livres de qualquer pensamento negativo por não terem conseguido vir ao meu enterro. Isso é uma coisa que não é para existir de vocês, porque a partir desse momento, eu sempre repito, vocês estão liberados. Eu sei que a gente não muda o pensamento de ninguém, porque eu falei alguma coisa, ninguém muda o pensamento do outro apenas com palavras. Mas esse é um assunto que eu faço questão de sempre discutir quando ele vem à tona. Porque muitos pais investem ao longo da vida dos filhos, mas boicotam os filhos na hora que eles vão lá colher os frutos. Porque os pais têm aquela insegurança, aquela escravidão emocional que não libera o filho para seguir o próprio caminho dele. Não deixa o filho bater asas e voar. Ensina o filho a voar, mas na hora que começa a voar, opa, não, você não vai me deixar aqui não. Gente, já ouviu aquelas frases? Dei minha vida por você e você não pode fazer nem o que eu te peço. Gente, o filho não é um escravo emocional. Eu mesmo conheço um casal que na verdade não são meus amigos, mas são amigos de amigos meus. E eles infelizmente descobriram que a mulher está com uma doença degenerativa. E aí eles falaram, vamos ter um filho para cuidar da gente no futuro. E eles tiveram um filho. E desde a infância dessa criança, eles vêm falando que essa criança ainda é criança, mas já está maiorzinha. Mas desde bebezinho vem falando a mesma coisa. No ouvido do menino, vai fazendo aquela lavagem cerebral. Essa criança não vai ter a oportunidade nem de sonhar alguma coisa para a própria vida. Ele já vem com essa expectativa ali cravada nele, como se ele fosse criado já para um certo trabalho. E ele não pode fugir disso. Você acha que está certo? A pessoa pode criar uma estratégia financeira para ter dinheiro suficiente para ter um cuidador no futuro, uma equipe de cuidadores. Mas não, o plano A é o filho vai ser o nosso cuidador, ele vai viver para isso. Eu acho isso uma injustiça e um baita egoísmo. E o pior, quantos pais eu já vi fazendo isso? Pais que abusaram dos filhos, abandonaram os filhos, não quiseram criar os filhos. E aí depois da velhice, ou depois que caem doentes, voltam com a Bíblia embaixo do braço, aí, filho, olha aqui, tem que honrar pai e mãe. Gente, isso é puro egoísmo. O filho pode perdoar tudo que aconteceu e realmente cuidar dos pais. Mas se o filho não dá conta, porque tem muita gente que não dá conta de esquecer, tem muita gente que não consegue, a pessoa não tem que acabar com a própria vida, cair doente, surtar, tentando fazer uma coisa que ele não está dando conta. O filho não é obrigado. Eu vejo isso demais, porque eu trabalho com isso e observo isso na prática. Aquela pressão social, aquela pressão religiosa. Para mim, isso é manipulação dos pais. E se você observar, muitas pessoas doentes que eu vejo no hospital, o acompanhante está sofrendo muito mais do que o paciente. O acompanhante que está ali fazendo os cuidados, que está abdicando de sua vida, está deixando seus filhos de lado, deixando sua família de lado, deixando seus sonhos, tudo que ele lutou de lado para cuidar daquela pessoa que está doente, está sofrendo muito mais, às vezes está com um transtorno psicológico muito grande.
E ninguém nem olha isso. Outra coisa que eu vejo muito, inclusive eu já até conversei com um amigo meu próximo esses dias, que a filha dele está querendo viajar para os Estados Unidos porque viu uma oportunidade e o próprio pai fica, não, vai que não dá certo, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode ser, colocando medo na cabeça da filha, colocando pensamentos duvidosos. Não, ó, não troca o certo pelo duvidoso, não, fica aqui, eu vou te ajudar. Eu até construo uma casa para você aqui, ó, no quintal da nossa casa, você vai viver bem, eu vou ajudar a cuidar dos seus filhos. E aí você vai me falar, a pessoa está fazendo isso porque está pensando no futuro da filha, ou é por egoísmo, falta de uma competência emocional? Nós nós pais e mães precisamos refletir sobre isso. A gente precisa trabalhar isso em nossa mente. A gente precisa liberar os nossos filhos para que eles possam bater asas realmente de fato. A gente deve a eles um cuidado, mas os nossos filhos não devem nada a nós. Os nossos filhos não nos devem nada, a gente deve a eles. Inclusive, até legalmente, a gente deve cuidar deles. E essa lei só existe porque muitos pais conceberam filhos e quiseram abandonar na hora da responsabilidade. Inclusive, é possível que na hora que esse filho foi concebido, os pais nem estivessem pensando nos filhos, estivessem pensando em outras coisas. Mas aí o filho veio em consequências dos seus atos, e aí você tem a responsabilidade legal. E a lei diz que você tem que arcar com a responsabilidade. Você pode até entregar o filho para adoção, porque legalmente isso também é possível. Mas você não pode maltratar, você não pode abandonar. Você legalmente precisa cuidar desse filho. É sua responsabilidade. É uma consequência dos seus atos, das suas escolhas. E se você realmente cumpriu a sua missão, cumpriu o seu papel de pai, cumpriu o seu papel de mãe e cuidou bem do seu filho, parabéns. Mas isso não pode se tornar uma exigência, uma carta de troca para que o seu filho se torne um escravo emocional seu, ou uma pessoa que tenha que viver para atender às suas expectativas. Se esse vídeo é importante para alguma pessoa que você conhece, compartilhe, porque eu vejo isso demais. E se você ficou até aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal, o canal é pequeno e vai ajudar muito a sua inscrição e o seu curtir.